todos e a todas, sejam bem-vindos ao nosso canal. O assunto de hoje é a CPI do Covid e o depoente convidado pela CPI foi o ministro da Saúde, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que, como sempre, muito liso, igual aos outros, né? Menos o Mandetta, que denunciou várias questões lá, mas não dá para tirar a culpa dele, e o Taik, que foi muito técnico, o Queiroga, que existe nessa mesma linha da técnica. Livrou o chefe dele de todo tipo de acusações que tem, e ficou um negócio meio instável. Mas desde já também eu peço que vocês possam aí deixar seu like, né? Vocês se inscrevam no nosso canal e também ative o sininho, porque fazendo assim o YouTube vai entender que vocês estão interessados no conteúdo do nosso canal. E eu preparei um áudio, né, onde que tem o interrogatório de dois senadores, o presidente da CPI, que é o Omar Aziz, e também o Renan Calheiros, que perguntaram várias vezes para o Queiroga se ele compartilhava desse pensamento do Bolsonaro sobre essa questão de liberação do pessoal, pode ficar sem usar máscara, sem usar álcool gel, e vão fazer uso da cloroquina, enfim. Ouça o áudio aí e tire a sua conclusão. Vossa Excelência compartilha da opinião do Presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes de Covid-19? Senador, essa é uma questão técnica que tem que ser enfrentada pela Conitec. Eu aqui já me referi acerca dos protocolos. A Conitec ela virá na sequência. O senhor compartilha esse ponto de vista do presidente? Senador, segundo o decreto-lei que regulamenta a Conitec, eu sou instância final decisória. Então eu posso ter que dar um posicionamento acerca desse protocolo. Ministro, eu acho que o senhor não entendeu essa posição aqui. Você é testemunha. Essa hora teve interferência tem que dizer sim ou não. do senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI. Que não pode falar, do porque Covid. não sei o quê. O senhor está aqui como ministro. Já estava na segunda tentativa. E como médico, o senhor não está aqui como presidente, não sei do que. Então, Vossa Excelência compartilha da opinião do presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes da Covid-19? Objetivamente, senador, essa é uma questão de natureza técnica. Ela tem que ser enfrentada da forma técnica. Então, não. E essa hora do campeonato, o Queiroga fugindo da pergunta, porque ele não queria deixar o chefe dele, o genocida, em maus lençóis. Não em relação à opinião pessoal, certo? De qualquer cidadão. Não, então, brasileiro. Tecnicamente, o senhor não compartilha. Senador, existem duas correntes. A resposta é do depoente. Mais uma vez, se safando da situação. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, ele fez a seguinte declaração. Como se vê, enquanto membro de um governo que chegou a desobrigar o uso da máscara em locais públicos por decreto, promove aglomerações, defende a cloroquina e é contra as vacinas. E diz que vai proibir medidas de isolamento determinadas por governadores. Esse texto aqui está na Rede Brasil Atual, que inclusive a capa ela vem com esse texto. Na CPI do Covid, Marcelo Queiroga hesita entre medicina e Bolsonaro. Questionado sobre o prejuízo que Bolsonaro pode ter causado à vacinação no Brasil, ao acusar a China de guerra química, o ministro só disse que não conversou com o presidente desde ontem. Enfim, ele escorregou, como fez o TEC, inclusive, mas o TEC acabou entregando um pouco o Bolsonaro, dizendo que não compartilhava com as ideias da cloroquina, né? Livrou um pouco a cara dele, mas foi muito técnico também. O Queiroga foi o pior, porque ele não respondeu o que tinha que responder, deixou no ar todas as perguntas, e aí fica uma situação muito complicada. Continuando aqui na matéria da Rede Brasil Atual, o próprio Rogério Carvalho, que é o senador, né,
do PT de Sergipe, diz o seguinte: tivemos um sabotador e um propagador da pandemia, Jair Messias Bolsonaro. Estamos diante de uma catástrofe porque não houve determinações básicas do controle da epidemia. Ele disse que não era coveiro, defendeu e agiu pela imunidade do rebanho, né? Imunidade do rebanho, junto com seus apoiadores. Disse agora que vai decretar o fim do isolamento, boicota a Vossa Excelência, no caso, que é o ministro, né? Quando acusa a China de algo que nenhum chefe de Estado pôde fazer. Então, assim, ele é um louco, ele está arrumando uma confusão tremenda com o principal fornecedor de matéria-prima, né, no mundo, que é a China. Inclusive a China é parceira da Fiocruz, enfim, e os insumos da vacina que completa a vacina por inteiro, que está vacinando o mundo inteiro. Então a China é um grande parceiro comercial, inclusive. Ele, desde o começo do governo dele, tenta arrumar uma confusão aí com a China, agora com essa desculpa da vacina, porque a intenção dele é liberar a tal da cloroquina, que ele incentivou desde o começo. Inclusive no dia de hoje ele fez a mesma coisa, incentivando o uso da cloroquina, porque a intenção dele é essa mesmo, é defamar a vacina e espalhar o uso da cloroquina, porque, pelo que parece aí, o que está rolando em alguns sites, né, que o Trump é sócio de uma empresa que é dono do insumo da cloroquina, onde que o exército, ele fabricou, e isso parece que está guardado lá nos quartéis do exército, milhões de comprimidos dessa medicação, que não tem efeito nenhum para o Covid. E dessa forma ele foi colocando em maus lençóis, inclusive dizendo que a China está numa guerra biológica, né? Ele não disse diretamente isso, mas disse que, inclusive, é um país que está em ascensão, né, que cresceu o PIB nesses últimos tempos. Todo mundo sabe que foi a China que cresceu o PIB nesses últimos tempos aí, por conta de bons negócios que fez pelo mundo. E aí ele está acusando indiretamente, porque ele não tem coragem de olhar o presidente da China cara a cara e dizer para ele: você é o causador do Covid no mundo. Porque se ele fizer isso, ele sabe que ele vai causar grande problema. O Brasil, ele não tem uma forças armadas suficiente para ter uma guerra, até porque ninguém quer guerra com a China, ou aliás, com nenhum país, tá certo? Com generais que nós temos hoje, né, todos acovardados, batendo continência para um capitão louco, né, igual esse Pazuello aí, que ele vai ser chamado também, e inventou a tal da Covid, que até pouco tempo atrás negava também igual o Bolsonaro. Aí na hora que foi chamado para depor, ele logo inventou que ele estava com a Covid, mas já a máscara está caindo porque o Lorenzoni, o outro ministro, ele foi fazer uma visita para ele. Quer dizer, uma pessoa que está com Covid não pode receber visita e recebeu a visita do outro ministro, aí tem coisa, entendeu? Então, assim, o Bolsonaro, ele foi livrado a cara através do Marcelo Queiroga, que é um liso, saiu de boa da situação, mas provavelmente pode ser que aconteça de ser chamado novamente, porque foi citado vários nomes aí, inclusive o Weintraub, ele vai ser chamado também, acho que parece que pro dia 20 está marcado, o 20 ou 22 está marcado a ida dele para a CPI, e ele vai ter que explicar essa questão do investimento na questão da propaganda, né? Porque deveria ter feito uma ação onde que avisasse a população, tinha dinheiro para fazer isso aí, né? E não foi feito, né? Avisar a população. Enfim, é um governo que não tem compromisso com a população, é um governo que gerou um grande desemprego. As principais empresas do país, as grandes empresas, estão indo embora daqui. Os principais investidores já estão com medo dele, até por conta que a CPI está dando esse resultado negativo para ele, né? E os investidores só vêm aqui no país, infelizmente, né? Muitos deles só para ganhar
dinheiro e depois eles vão embora. E a população passando necessidade, não libera o auxílio emergencial para o povo, o auxílio devido, o povo vai passar necessidade, ele quer criar um caos, né, no nosso país, e a gente tem que ficar antenado, porque é isso que quer ele e o gado dele. Eu já tive alguns aí que vieram no nosso canal fazer alguns comentários aí. Enfim, é gado, o gado tem que tratar com capim e sal, porque são um bando de lambe-sal, é o que eles são, né? E a partir do próximo vídeo eu sempre vou estar aqui com um salzinho para dar um sal para eles, né? Porque é disso que eles gostam, de sal. Porque eles não pensam com a própria cabeça, eles querem a confusão como o ídolo deles, que é o Bolsonaro, porque eles sabem que ele vai perder as eleições, ele não chega até o final do ano nas eleições. Ele cai antes, ele vai cair antes, com certeza, porque está todo mundo saindo fora do Bolsonaro, porque ele já está sendo declarado por algumas autoridades como uma pessoa que não tem suficiente mentalidade para poder administrar o nosso país. Tudo de bom para vocês, um forte abraço, continue conosco, vamos fazer o próximo vídeo com as próximas pessoas que foram chamadas, né? Até mais. E pro gado, sal.